Agora, pessoal, aquelas organizaçõezinhas, como você já deve ter visto, são considerados pelos Estados Unidos da América como T. Eu não vou dizer a palavra inteira aqui, né? Justamente para o YouTube não penalizar. Mas, pessoal, olha só quem que está muito triste, quem trata, né, essas pessoas como seus bichinhos de estimação. Exatamente essa pessoa, tá? E ele, naquele encontro que ele teve com Donald Trump, o futuro ex-presidente, ele voltou com uma falsa esperança. O Trump tirou um sarro da cara dele, tá? Justamente porque ele voltou todo pomposo, achando que estava tudo sob controle, mas Trump, ok, seguindo a sua linha de negociação e justamente quem ele é, deu o troco e mandou o recado para o mundo e para o Brasil, pessoal. É esta pessoa que eu escolho e logo depois que o Flávio Bolsonaro voltou para o Brasil, os Estados Unidos, junto com Marco Rubio, J.D. Vance e Donald Trump, declaram, né, essas organizaçõezinhas aí que vocês já estão acostumados com o nome, que tem como principais ali Matriz, São Paulo e Rio de Janeiro, como organizações ali T. E eu não vou continuar o nome, pessoal. É justamente isso. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque o que vai acontecer agora? Você também quer saber, pô, e aí? Considera como esse tipo de organização ter, mas o que acontece? Né? A gente tem... Qual que é o nível de certeza aí de que isso realmente vai funcionar, de que a gente vai conseguir realmente acabar com essa era? Então é sobre tudo isso que eu vou te falar nesse vídeo. Então fica aqui comigo, porque é muito interessante essa análise que eu vou trazer para vocês. Eu fiz uma pesquisa aqui utilizando algumas matérias e tem coisa muito interessante que você tem que saber. Ok, pessoal? Então deixa o seu like para ajudar a gente a continuar trazendo esse conteúdo para mais pessoas verem, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá pro vídeo, pessoal, porque uma era parece que chegou ao fim, pessoal. Exatamente, a era do Partido dos Trabalhadores está chegando ao fim, pessoal. E sim, não tem como a gente negar, não tem como lutar contra isso, porque a força é muito maior. O país, o único país, né, um país hegemônico que está voltando a sua força e justamente aplicando ela aqui, né, nas Américas, está fazendo com que tudo isso aconteça. A gente viu o que aconteceu na Venezuela, tá vendo o que está acontecendo agora em Cuba, e o Brasil já está nesse roteiro de viagem, pessoal. Exatamente. E ó, a mesma conduta que este senhorzinho que você está vendo aqui nessa tela, a conduta que ele está tendo está muito similar à conduta que o amiguinho dele lá da Venezuela estava tendo semanas antes de ser levado para Nova York, pessoal, exatamente, pelo grande bichão, pelo grande monstro, né, Donald Trump, pessoal. Então, assim, isso é muito interessante porque a gente está vendo uma mudança de ciclo, tanto nas Américas, mas no mundo também, né, pessoal? E os Estados Unidos está trazendo essa hegemonia, está mostrando quem manda. E como alguns achavam, principalmente o pessoal do outro lado, que os Estados Unidos estava enfraquecido e tudo mais, eles estavam muito enganados, pessoal, porque os Estados Unidos está mais forte do que nunca e está ditando as regras no mundo e, inclusive, começará a ditar as regras aqui no Brasil, pessoal. E aí, pra gente começar, a gente teve um alerta vermelho do Senado, tá bom? Começando aqui falando de um ponto específico dentro aqui da nossa terra, aqui do nosso Brasil, que é aquele caso da Deolane, que o Senado, ou que a Polícia Legislativa do Senado, pessoal, registrou um boletim de ocorrência de emergência para apurar um suposto plano de, né, atentar que estaria sendo ali mapeado por essa influenciadora aqui, pessoal, por essa pessoa aqui, ó. Exatamente, olha só, lê essa notícia aqui, pessoal. Isso aqui é muito sério, ok? Então, assim, parece que algo que poderia acontecer, porque a gente sabe que esse pessoal joga sujo, ok? Não irá mais acontecer. Ela, obviamente, vai negar, mas a gente tem que considerar que esse movimento que o Flávio Bolsonaro está fazendo junto com os Estados Unidos é muito sério, ok? Eles estão desafiando né, essas organizações que você sabe o nome, que eu não preciso falar aqui, e isso pode acarretar em diversos, né, conflitos aí, podem até partir por questões mais sérias, né, que você tá vendo aqui nessa matéria, algo relacionado a isso aqui, ok, pessoal? Mas por isso que eles estão bem atentos e todo mundo já sabe, a gente já viu o que aconteceu no passado, né, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, e a gente não quer que isso se repita, então a segurança está redobrada, pessoal. E aí, eu quero voltar, né, a essa questão aqui da reação do futuro ex-presidente à decisão, né, dos Estados Unidos declarar aqui essas organizações como T. E aí, pessoal, o que acontece? É como se a gente tivesse vendo a queda de uma pessoa que sonhava em dominar o território de acordo com a ideologia dele, que é o futuro ex-presidente, né? Dominar, justamente aprovar leis, né, que vão ali de encontro a questões de censura, né,
Então você vê que isso tudo é para controlar o povo, não investir em educação, né? Deixar as universidades federais e até as estaduais do jeito que está, que a gente sabe que são lugares, são antros, que as pessoas, os alunos entram lá com o nosso dinheiro, nosso ICMS que a gente paga e não fazem nada, só ficam lá balbuciando, né, e brincando de serem rebeldes, esquerdistas e tudo mais, e não fazem nada. Então, assim, para ele é bom. Pro futuro ex-presidente, o sonho dele era manter todo mundo ali no pão e circo e ele dominar, né, com as forças de grandes empresários, pessoal. Mas esta grande força americana veio justamente com um grande ícone que temos aqui no Brasil e graças ao pai que temos ele e os filhos dele para justamente trazerem, né, uma esperança para o povo brasileiro, porque assim, não adianta a gente falar de Caiado, de Zema, tá? Não adianta, porque a força maior tá dentro da família Bolsonaro, porque foi construído pelo Jair Messias Bolsonaro e ele conseguiu passar isso para os seus filhos, tá? E graças à parceria que eles estão tendo com os Estados Unidos hoje, o Brasil tem uma chance de sair, né, desse buraco que foi colocado por essas pessoas, né? Por essa pessoa que você tá vendo aqui nessa foto, tá? Que chama os seus amiguinhos, os seus pets, né, de nossos. Ok? Se é que você me entende. Olha isso aqui, tá? Então assim, pessoal, não é só nós que estamos vendo isso, os Estados Unidos também tá vendo isso, né? E eles estão fazendo todo esse trabalho para limpar, né, uma organização que no caso é o Partido dos Trabalhadores, sustentada por isso aqui, ó. Sustentada por isso aqui, tá? Eles são sustentados por isso aqui. Ok? E quando você vai direto na raiz, ok? Na fonte ali, né, de que sustenta toda essa brincadeira que eles gostam de fazer, né, de que os políticos de esquerda gostam de fazer, gostam de brincar, né, de ideologia, inventar palavra, né, aprovar projetos sem nexo nenhum, ok? Justamente, né, tudo linkado àquela cultura woke. Pessoal, isso está acabando. Né? E é justamente nessa raiz, cortando essa raiz, né, que iremos eliminar esse mal, ok? E espero que a gente consiga eliminar isso de uma maneira que perdure aí por 30, 40 anos, para a gente ter agora uma era de governos de direita, né, entrando na liderança, no Planalto, no executivo desse país, e a gente conseguindo limpar o STF, né, limpar o Congresso, limpar o Palácio do Planalto, limpar o Poder Executivo, ok, pessoal? Então precisa de um tempo, assim como o PT teve, né, 20 e tantos anos aí de era que fez um grande estrago, agora a gente também precisa de 20, 30 anos aí de uma força de direita que queira fazer o Brasil realmente avançar e evoluir, pessoal. E isso, ok? Nós, o seu filho, ok? O meu filho, né? As futuras gerações irão agradecer o trabalho que está sendo feito hoje, pessoal, justamente pelos Estados Unidos da América, junto com pessoas decentes aqui no Brasil. E aí agora a gente vem, né, para uma possível especulação técnica, né, de que, quais são os próximos passos dos Estados Unidos no Brasil agora, depois de declarar, né, depois de ter feito todo esse movimento que mexeu aí essa semana, esse final dessa semana, Flávio Bolsonaro indo lá, aprovando lei, considerando as organizações como o TEI e tudo mais. O que acontece agora, né? Vamos lá, primeiro passo. Primeiramente, eles vão atacar, eles como a esquerda tá dizendo, né, colocar tanques, entrar com jatos aqui, aquele poderio bélico, isso aí é tudo baboseira, tá? Não é desse jeito que eles vão... os Estados Unidos têm muita experiência em relação a cartéis. A gente sabe que aqui essas organizações no Brasil já estão muito avançadas, principalmente nas técnicas, né, de fazer aquela limpeza, ok? Fazer a limpeza desse aqui. Mas a gente tem que entender que o asfixiamento, né, as estratégias, ela começa sempre no financeiro. Então, o que acontece? O primeiro passo seria o asfixiamento financeiro global. Então, o que acontece? O Departamento de Tesouro americano ganha o poder de congelar automaticamente qualquer conta bancária. Então, assim, quando os Estados Unidos quando os Estados Unidos agora declara essas organizações como T, eles fazem tudo a hora que eles quiserem. Então isso tira aquela burocracia, tira aquele tempo, né, que essas organizações estavam tendo justamente para mudar o caminho, mudar a rota, seja financeira, seja uma rota física, né, no caso, é tudo feito ali na hora, decidiu, tomou, decidiu, fez. E aí justamente, né, no caso aqui o Tesouro Americano, ele vai ter o poder de congelar automaticamente qualquer conta bancária, bem, imóvel, transação em dólares ligada, né, direta ou indiretamente a essas organizações ou aos políticos que, né, as protegem no mundo inteiro, pessoal. Então você tá entendendo aonde que os Estados Unidos quer chegar? A gente sabe das conexões dessa pessoa,
A gente sabe das conexões, né, daquela outra pessoa lá no STF. Então eles vão chegar em todas essas pessoas, pessoal, de uma maneira muito mais rápida e muito mais livre, sem burocracia. Então, vocês estão entendendo o pânico agora que está sendo gerado ali, né, a nuvem negra que está sendo gerada ali em cima de Brasília, pessoal. Então é algo pra gente começar a entender e se entusiasmar, porque vai ser muito legal de ver isso, pessoal. Então o segundo passo, o que seria? A entrada da nova diplomacia e inteligência. Olha só, a nova embaixadora e diplomatas americanos estão chegando ao Brasil com relatórios da CIA e do DEA, pessoal, justamente debaixo do braço. Olha só, eles não vêm para fazer visitas, nem cortesia, nem nada, eles vêm simplesmente para cobrar uma cooperação forçada. Se o governo brasileiro amolecer ou tentar blindar os criminosos, os Estados Unidos podem impor sanções econômicas ao próprio Estado brasileiro. Tudo bem, isso não seria muito bom para a população, mas aí você se pergunta, pô, será que os Estados Unidos vai começar a fazer isso agora ou vai só começar a fazer em 2027? Então, assim, eles vão começar a preparar o terreno agora, pessoal, justamente para dizer e passar esse recado. Olha, dizer pra esse cara aqui, ó, sai do poder, ok? Saia do poder. A gente tá dando essas chances pra você sair e viver a sua vida, assim como eles deram pro amiguinho dele lá na Venezuela, ok? Saia, vai viver sua vida, tá? Muda pra outro país, ou fica aí bem quietinho, não se envolva mais com política, porque senão vai sobrar pra você, e aí você vai poder, você que eu digo é esse cara aqui, ó, vai fazer companhia lá pro seu amiguinho em Nova York, ok? Então, assim, eu acho que nesse período agora, a partir dessa semana até o final do ano, até 2027, vai ser uma preparação de terreno, né? Eles vão começar, obviamente, a se infiltrar, né? A ter todo, né? A montar ali todo um esquema justamente para depois, ali em 2027, começarem, de fato, a fazer essa engrenagem a rodar, pessoal. E aí, como é que seria, por exemplo, o terceiro passo, né, que a gente colocou aqui? Operações de extradição e caça aos ativos. Os Estados Unidos começam a emitir alertas vermelhos da Interpol de forma agressiva, pessoal. Eles não precisam invadir o Brasil com tanques, né? Que isso é a narrativa da esquerda justamente para assustar, né, o pessoal. Então, a intervenção americana é cirúrgica, pessoal. Olha só, ela vai justamente usar o que ela faz hoje. Tecnologia de satélites, monitoramento de comunicações eletrônicas, interceptação de rotas internacionais aquela lavagem, né, que você já sabe, né? Então, por exemplo, que Brasília simplesmente não tem tecnologia para barrar. A Brasília não tem tecnologia para isso, os Estados Unidos têm, né? Então, o sistema simplesmente vai perder o controle do segredo, pessoal. Não é dúvida para ninguém, ok? Que os donos, né, os líderes dessas organizações que fazem o comércio de substâncias ilícitas, eles dão quase que 100% de suporte para fazer com que essa pessoa aqui exista, para fazer com que aquela outra pessoa no STF exista, para fazer com que o PT exista, pessoal. Então agora a gente está vendo, né, justamente algumas narrativas do sistema serem encurraladas, porque o futuro ex-presidente tentou rebater o Washington, né? O Trump humilhou o futuro ex-presidente, tá? Não tem como. Ele deu uma falsa esperança quando o futuro ex-presidente foi lá visitar ele nessa última vez. Depois de 20 dias ele recebe o Flávio Bolsonaro e já, quando o cara chega aqui no Brasil, o Flávio Bolsonaro, ele já dá o recado e passa, ó, Brasil, o futuro ex-presidente, puxei seu tapete, não sou seu amiguinho, tá? Não tem climinha entre a gente. Meu climinha aqui, ó, é com o filho do Bolsonaro, ok? Então o Lula tentou, obviamente, rebater o Washington, dizendo que as armas ilegais vêm dos próprios Estados Unidos e cobrando a entrega de opositores que estão em Miami, mas esse discurso defensivo só prova uma coisa: o establishment, né, perdeu a iniciativa do jogo, pessoal. Eles sabem que se a inteligência americana começar a passar o trator nas conexões transnacionais de lavagem, né, daquilo para essas organizações, muita gente de terno e gravata de Brasília vai cair junto, pessoal. Então vocês estão entendendo? Os Estados Unidos querem atingir a cúpula de Brasília, pessoal. É isso que vocês têm que entender. Aquela foto do Flávio Bolsonaro com a cúpula de Washington e a medalha entregue por Trump não foram para tirar fotinho, pessoal, como a Veja tentou ridicularizar. Foi o início da pavimentação de uma doutrina de segurança continental que o governo atual não consegue combater, pessoal. E aí, qual que é a conclusão disso? É de que, né, o resumo de hoje, obviamente, é que enquanto o Senado corre para apurar planos de atentados contra a oposição, o Palácio do Planalto treme diante da iminência de um cerco financeiro e de inteligência da maior potência do planeta, pessoal. Então, comenta aqui, me fala a sua opinião, se você acha que isso agora vai funcionar,
né? Se a gente vai conseguir ter a chance, né, de começar a colocar o Brasil nas rédeas novamente, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Eu sou o Paulo Vitor, esse aqui é o canal PV Disse. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.